Existe uma teoria de que o universo pode acabar a qualquer momento. Sem aviso, sem explosão, simplesmente tudo deixará de existir. E o mais assustador é que nem saberemos o que aconteceu. Como isso é possível? Temos alguma chance de evitar isso? Pense se um cenário desses for possível. Por que ainda estamos aqui? O que impede o universo de reiniciar instantaneamente? E o mais estranho é que os cientistas admitem que isso pode ser uma questão de puro acaso. Ou seja, neste exato momento, existimos apenas porque tivemos sorte. O sistema solar é o local mais familiar para a humanidade, mas ao mesmo tempo é o mais misterioso em nossa vizinhança. Aqui estão corpos celestes que talvez escondam vida orgânica. Mesmo que as criaturas que habitam esses mundos distantes e estranhos não se pareçam em nada conosco, o simples fato de sua presença hipotética faz com que as pessoas estudem mais de perto os misteriosos planetas e satélites que orbitam lado a lado com os gigantes gasosos. Cablo Kello, inscreva-se. Um dos objetos que desperta especial interesse para a astronomia terrestre é o satélite congelado do gigantesco Júpiter. Europa, um planeta notável que possui o relevo mais plano de todos os objetos do sistema solar. Além disso, ela nunca se afasta de seu vizinho ameaçador. Como sabemos disso? Principalmente graças à sonda espacial automática Galileu, pela Agência Espacial NASA para estudar os satélites de Júpiter. O que podemos dizer sobre a própria sonda e quão útil foi a sua missão? A nave foi lançada do Cabo Canaveral em 1989 e 6 anos depois, em 1995, entrou na órbita de Júpiter. Essa sonda representou um grande avanço. Ela foi a primeira a lançar uma sonda na densa atmosfera do gigantesco planeta e a observar de perto os grandes satélites galileanos. Galileu permaneceu próximo a Júpiter até 2003 e enviou para a Terra 30 gigabytes de informações valiosas. O lançamento da nave foi adiado várias vezes devido ao desastre ocorrido em 1986. Naquela ocasião, o ônibus espacial Challenger, com 7 astronautas a bordo, sofreu um acidente inesperado. Mas, apesar de tudo, Galileu partiu em sua missão e trouxe para a humanidade uma infinidade de informações importantes sobre os mundos ao nosso redor. Então, para começar, vamos falar brevemente sobre o principal: como era a aparência da sonda e quais equipamentos estavam instalados a bordo. A altura do Galileu era de 5 metros e o peso era de 2.223 quilos. Ele estava equipado com 4 antenas e 2 unidades radioisotópicas que geravam energia. Afinal, o uso de painéis solares em regiões tão distantes não faz sentido. O equipamento interno da nave era diversificado e tinha um alto coeficiente de utilidade. A bordo havia 11 instrumentos, incluindo uma câmera fotográfica, um telescópio com revestimento de tântalo, um fotopolarímetro que captava radiação, ondas eletromagnéticas, vários espectrômetros e muitos outros dispositivos. O que a sonda Galileu viu durante o longo voo? A nave começou sua missão se aproximando ao máximo de Gaspra ao entrar no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e tirou uma foto do planetoide. Em seguida veio a foto de um momento grandioso: a queda do cometa Shoemaker-Levy 9, impossível de ser observada da Terra. O único que a viu com seus próprios olhos foi o Galileu, que em julho de 1994 estava do lado oposto do planeta, a 1,6 unidades astronômicas do gigante. Agora vamos falar sobre o que a sonda viu em Europa. Talvez a nave tenha notado algo incomum na superfície do satélite. Um momento de paciência. Vamos contar tudo em ordem. A trajetória da Galileu foi intencionalmente planejada para que ela se aproximasse de Europa várias vezes, a distâncias recordes de 560 a 201 quilômetros. A partir das imagens recebidas e enviadas à Terra em 16 de dezembro de 1997, os especialistas da NASA montaram um mosaico, no qual são visíveis sinais claros de atividade endógena do satélite. Sulcos, lentículas, linhas. De acordo com os dados da Galileu, neste mundo gelado, com temperaturas de -160
a menos 220 graus Celsius, repleto de campos de radiação. 1 milhão de vezes mais fortes do que na Terra, predominam vastas áreas planas, além de uma pequena quantidade de cordilheiras e crateras de impacto. Esse último fato indica a relativa juventude do satélite. Mas o que mais chama a atenção dos cientistas em Europa são as chamadas fissuras. Acredita-se que elas surgiram devido a fraturas na crosta de gelo. Mas o que provocou esses fenômenos? Aqui chegamos à parte mais interessante. Anteriormente, supunha-se que as fissuras apareceram devido ao efeito de maré de Júpiter, mas há uma estranheza. As linhas mais antigas estão, por algum motivo, orientadas na direção oposta ao gigante. O que isso significa? Provavelmente a crosta de Europa gira muito mais rápido do que seu interior, e as cristas duplas e as estranhas estruturas do caos de Connemara, parecidas com blocos de gelo presos em sua superfície, são evidências indiretas da existência de um oceano subterrâneo em Europa. Na opinião dos astrônomos, a evidência mais convincente da existência de um reservatório global de água é justamente a região chamada Caos de Connemara. A paisagem irregular e fragmentada provavelmente se formou como resultado de repetidos derretimentos do gelo e do congelamento do líquido que sobe das profundezas. A presença de água sob a crosta também é evidenciada pelos geysers, que periodicamente jorram a uma velocidade de 700 metros por segundo, alcançando 200 quilômetros acima da superfície do satélite. Mas muitos planetólogos não acreditam nessa versão, afirmando que a espessura do gelo em Europa chega a dezenas de quilômetros, tornando improvável a saída de líquido debaixo dele. De qualquer forma, se isso aconteceu, foi extremamente raro. Como os cientistas determinaram a espessura da crosta de gelo do satélite? Graças a Galileu, parte das crateras de impacto de fundo plano foi estudada. O gelo que os cobriu após o impacto é relativamente recente, e os astrônomos supõem que a crosta de Europa tem de 10 a 30 quilômetros de espessura, enquanto o próprio oceano atinge uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com um volume 2 vezes maior que o dos oceanos da Terra. E por fim, a pergunta mais relevante para responder a qual estão sendo planejadas novas missões ao satélite de Júpiter: existe vida no oceano sob o gelo? O primeiro contra-argumento é a radiação extremamente intensa, que esteriliza o planeta e destrói todas as estruturas viáveis à vida. Além disso, as condições extremas impedem o surgimento de matéria orgânica. Mas existe um detalhe. Não falamos da superfície de Europa, mas do oceano sob o gelo. Por exemplo, na Terra existem colônias inteiras de seres que vivem confortavelmente em fontes vulcânicas de águas profundas, onde não penetra nenhum raio de luz. E a vida dos moluscos resistentes depende do processo de oxidação do sulfeto de hidrogênio. Portanto, os extremófilos podem muito bem habitar o oceano de Europa. E quanto aos grandes organismos anaeróbicos? Embora a Galileu ainda não tenha encontrado sinais claros de vida no satélite, os cientistas sugeriram que, ao longo de milhões de anos, o oceano foi enriquecido com oxigênio proveniente da decomposição do gelo pelos raios cósmicos. Por isso poderiam sobreviver ali, por exemplo, grandes peixes. No entanto, esse cenário só seria possível se a água do oceano não fosse muito fria ou salgada. Mas nem todos concordam com essa teoria apresentada. Na edição de 2012 da revista Astrobiology, foi publicada a conclusão de que o oceano de Europa contém uma grande concentração de ácido sulfúrico, que surgiu como resultado da oxidação do interior do planeta. Consequentemente, ele é absolutamente impróprio para a vida. Então, como ele é de verdade esse misterioso mundo do satélite de Júpiter? Galíleo o viu completamente congelado, contaminado por radiação e coberto por vários tipos de relevo. A lendária sonda se tornou a única a demonstrar o quadro mais completo da misteriosa lua joviana. Ao longo do tempo, pessoas sempre contaram histórias assustadoras sobre o fim do mundo. Mas agora essas previsões podem se tornar realidade. Por que justamente agora? Porque a humanidade começou a transformar o planeta de forma muito ativa. E essa atividade gradualmente afeta o estado da atmosfera, muda o clima, esgota os recursos naturais, transformando a Terra em um lugar não muito hospitaleiro. Então, não devemos esperar pela morte do Sol
quando o Sol expandido reduzirá nossa casa a cinzas, ou pela queda de um asteroide que eliminará a possibilidade de vida orgânica no planeta. Nós mesmos vamos dar conta de destruir a Terra. Não é à toa que, ultimamente, as lentes dos telescópios dos observatórios mundiais estão cada vez mais focadas em planetas parecidos com o nosso. Astrônomos intensificam a busca por um novo lar para nossos descendentes. E agora, ao que parece, foi encontrado mais um candidato a gêmeo da Terra. O planeta Ross 128b. A alegria da descoberta foi proporcionada à humanidade pelo espectrógrafo chileno HARPS, que detectou o corpo celeste usando o efeito Doppler. O telescópio do observatório La Silla funciona separando a luz das estrelas em componentes de frequência. Na ciência moderna, sabe-se que não são apenas as estrelas que atraem planetas, mas o contrário também acontece. Por isso, até corpos pequenos podem perturbar o espectro estelar. O espectrógrafo levou 10 anos para captar com certeza essas pequenas oscilações e, assim, encontrar Ross 128b. Que planeta é esse e por que ele é considerado habitável e até possivelmente habitado? No momento, este é o segundo exoplaneta mais próximo depois de Próxima Centauri b. Ela está a 11 anos-luz de nós, o que, em termos do universo, representa literalmente o quintal do Sistema Solar. Como de costume, o gêmeo da Terra tem uma estrela-mãe, a anã vermelha Ross 128. Ela pesa cerca de apenas 0,17 da massa do Sol, tem um raio de 0,19, e a idade da estrela é aproximadamente igual à nossa. A temperatura da fotosfera desse astro é muito mais baixa do que a do Sol, consequentemente, a zona habitável dessa estrela está mais próxima. Consequentemente, Ross 128b se encaixa perfeitamente na zona de cachinhos dourados. Isso automaticamente a coloca na lista de planetas onde pode haver água em estado líquido. A primeira condição para o surgimento da vida nas formas que conhecemos. Na verdade, existe um problema. Periodicamente, fortes emissões de ultravioleta e raios-x que não favorecem o desenvolvimento da vida, mas a destroem em questão de segundos. Há um consolo. Segundo estimativas preliminares, Ross 128 é mais tranquila do que Próxima Centauri. Por isso, ainda há esperança de que o exoplaneta seja habitável para humanos. Mas voltemos ao corpo celeste. Como é esse mundo distante que ainda não podemos observar diretamente sem usar métodos indiretos de varredura? O planeta está localizado 20 vezes mais perto de sua estrela. Mas, por conta da baixa temperatura da estrela, ela recebe quase a mesma luz que recebemos do Sol. Ou seja, na superfície de Ross 128b, a amplitude das temperaturas varia dentro de uma faixa bastante aceitável. De menos 60 até mais 20 graus Celsius, o ano no planeta dura apenas 10 dias. Mas será que esse corpo celeste é totalmente coberto por um oceano, constantemente abalado por tsunamis incrivelmente poderosos, como em um dos cenários do filme Interestelar? Os cientistas afirmam que esse cenário é improvável. A questão é que o peso de Ross 128b é de 1,4 vezes o da Terra, o que permite classificá-la como um planeta do tipo terrestre. Muito provavelmente, algum dia, os alienígenas verão apenas rochas nuas e penhascos iluminados pelo brilho fraco de uma anã vermelha. Vamos citar outra preocupação dos astrônomos. Objetos que estão tão próximos da estrela-mãe, como é o caso de Ross 128b, a uma distância praticamente zero, nada menos que 0,05 unidades astronômicas ou 7.479.894 quilômetros normalmente são atraídos pela estrela por forças de maré. Isso faz com que o planeta seja capturado e mantenha sempre o mesmo lado voltado para a estrela. Não é preciso ser astrofísico para entender isso. Um lado será como um deserto queimado e o outro como um enorme freezer. Em nenhum dos casos, as condições extremas favorecem o surgimento e a manutenção da vida, então é improvável que os futuros colonizadores sejam recebidos calorosamente. Temos o prazer de compartilhar uma boa notícia.
Se nos próximos séculos não organizarmos uma expedição para Ross 128b, ela mesma virá nos visitar. Recentemente, descobriu-se que o planeta está se movendo em direção ao Sistema Solar e, em 79 anos, ficará mais próximo do que Próxima Centauri. Aliás, existe outro detalhe relacionado à possível habitabilidade do planeta Ross 128b ou de outros objetos desse sistema estelar. O corpo celeste foi descoberto em 2017. Mas mesmo antes disso, os radiotelescópios do SETI detectaram um sinal estranho vindo dessa localização. Não vá mudar indignado para o noticiário. Depois explicaram que o som vinha de um satélite geoestacionário, mas as sementes da dúvida já haviam germinado. Por isso, a comunidade planetária continuará a observação, embora seja improvável que o sinal pertença àqueles mesmos extraterrestres que procuramos sem sucesso há décadas. Por outro lado, devido à relativa proximidade do sistema Ross 128, nossos equipamentos são capazes de captar oscilações mais fracas. Então, se houver uma civilização semelhante à nossa no planeta, que nem sequer atinge o primeiro nível na escala de Kardashev, seria estranho esperar dela uma pista mais clara sobre sua existência. Infelizmente, nos últimos anos, as pessoas comuns se acostumaram a pensar que, se estamos realmente cercados por vizinhos inteligentes, eles, no mínimo, deveriam estar construindo uma esfera de Dyson, ou já ter migrado completamente para a inteligência artificial. Não aceitamos menos do que isso. Mas agora é inútil discutir sobre isso. O tempo julgará tanto os otimistas entusiasmados quanto os céticos convictos. Na essência, Ross 128b é um exemplo clássico de um hipotético gêmeo da Terra, com massa, tamanho e regime de temperaturas semelhantes e localizado na zona habitável de sua estrela-mãe. A busca por esses sistemas estelares e exoplanetas neles tem sido uma prioridade na última década. A missão Kepler se dedicou especificamente a isso e, após a desativação do telescópio, estão previstos lançamentos de outros projetos semelhantes. Portanto, esse tema tão relevante não será abandonado e, nos próximos anos, certamente serão encontrados muitos novos objetos potencialmente habitáveis. A humanidade, já há várias décadas, está entusiasmada com a ideia de encontrar sinais de vida extraterrestre em galáxias distantes, em outros sistemas estelares e em planetas do nosso próprio sistema solar. Até agora, nossas buscas não tiveram sucesso. E se estivermos procurando nos lugares errados? E se, antes do surgimento do primeiro ser humano, já existisse uma civilização avançada na Terra? Isso pode parecer extremamente improvável para você, mas existem algumas teorias que podem fazer você acreditar nessa versão. Então, o que existia na Terra antes do nosso surgimento? E como essa civilização hipotética influenciou a vida das pessoas? Com certeza você já ouviu muitas histórias sobre como os cientistas procuraram sinais de vida inteligente, por exemplo, em algum planeta. No entanto, você sabe a resposta para a pergunta: como a humanidade descobriu que somos os únicos seres inteligentes que já viveram na Terra? Como você sabe, a Terra tem 4,54 bilhões de anos. Os primeiros organismos vivos apareceram há 3,5 bilhões de anos. Ao mesmo tempo, a humanidade existe há cerca de 200 mil anos, ou seja, temos um intervalo de tempo bastante grande em que nós, humanos, não estávamos na Terra. Todos esses anos bastariam para uma civilização surgir e desaparecer sem deixar vestígios. E se, em algum momento, existiram na Terra criaturas que não se pareciam com os humanos, mas possuíam tecnologias altamente desenvolvidas? E nós não conseguimos encontrar provas disso porque o legado dessa civilização foi destruído devido às mudanças no relevo. No entanto, agora vamos abordar a chamada hipótese siluriana. De acordo com essa hipótese, em algum momento na Terra, e especificamente no período siluriano, entre 443 e 419 milhões de anos atrás, existiram répteis humanoides altamente desenvolvidos. Depois, as condições climáticas na Terra começaram a mudar e esses répteis simplesmente entraram em hibernação. E essas criaturas podem acordar para aparecer em um mundo onde agora é o ser humano que comanda tudo. Pode parecer bobagem, mas o interessante é a teorização do problema da busca por vida inteligente. Essa hipótese é muito curiosa,
porque mostra até que ponto a ciência moderna é capaz de buscar civilizações que existiram na Terra bilhões de anos antes de nós. Vale lembrar que os métodos atuais não nos permitem detectar nada realmente significativo, porque se esses reptiloides realmente existem, o que duvidamos muito, eles estão localizados nas profundezas da Terra, o que significa que nossas tecnologias ainda não podem nos ajudar a estudá-los. Em 2018, os cientistas Gavin Schmidt e Adam Frank desenvolveram ativamente a hipótese siluriana. Eles chamaram a atenção para fenômenos bastante curiosos. Por exemplo, durante o período carbonífero, ou seja, há 350 milhões de anos, já havia uma quantidade suficiente de carbono fóssil, ou seja, carvão. Em teoria, isso seria suficiente para manter uma civilização avançada em funcionamento. Quando estudam exoplanetas para saber se já existiram seres inteligentes por lá, muitas vezes observam a dinâmica das mudanças de temperatura, o que indicaria uma troca ou alteração do clima. Quando uma civilização se industrializa, a temperatura do planeta tende a subir. E o ponto interessante é que na Terra, há 55 milhões de anos, a temperatura aumentou em 5 graus Fahrenheit, o que é considerado um grande salto. Esse período mais tarde foi chamado de Paleoceno-Eoceno. Claro, é importante lembrar que esse salto de temperatura poderia ter acontecido devido à liberação de grandes quantidades de carbono, ou por causa da erupção de um grande vulcão, ou pela queda de um meteoro, e assim por diante. No entanto, não podemos saber disso com certeza, e para nós, isso é praticamente a única evidência da existência de uma civilização inteligente antes da nossa. Afinal, o aumento da temperatura poderia ter ocorrido, por exemplo, devido ao uso de fontes de energia geotérmica. Energia que foi ativamente utilizada por uma civilização que terminou sua existência em colapso. Se isso for verdade, temos ainda mais motivos para crer que a humanidade desaparecerá do mesmo jeito. Lembra o enredo de um típico romance de ficção científica, onde cientistas descobrem as ruínas de uma civilização antiga e concluem que eles foram vítimas do próprio progresso. É instrutivo, mas distante da prática científica real, o que é perdoável para uma obra de ficção. Sim, a hipótese siluriana é realmente fascinante, mas ela não possui nenhuma evidência irrefutável. E neste estágio, nos parece improvável que representantes de uma civilização inteligente do passado estejam atualmente em hibernação. No entanto, a questão da existência de tal civilização é discutida também fora da hipótese siluriana. E os cientistas têm alguns argumentos que podem apoiar a existência de alguma civilização terrestre do passado distante. Antes de tudo, não é segredo que ocorreram várias extinções em massa de seres vivos na Terra. Para ser exato, os cientistas identificam 5 dessas extinções. A última catástrofe desse tipo aconteceu há 65 milhões e meio de anos. Foi exatamente isso que acabou com os dinossauros. Normalmente, esses eventos assustadores aconteciam relativamente rápido, e cerca de 75% dos habitantes do nosso planeta morriam. Supõe-se que a civilização do passado simplesmente não conseguiu lidar com as consequências da catástrofe e deixou de existir. Seu legado, é claro, também desapareceu devido às mudanças climáticas e ao movimento das placas tectônicas. Aqui vocês podem nos lembrar que ainda não temos provas suficientes, e vocês estão certos, pois a ciência deve se basear em um sistema completo de evidências. Vamos supor que, após uma civilização avançada, restaram pelo menos fragmentos de sua singularidade cultural e científica. Métodos modernos de pesquisa, como a análise por radiocarbono, permitem determinar a idade de restos fósseis e artefatos culturais. E, claro, a humanidade ainda nunca encontrou nada anormalmente antigo e altamente desenvolvido. Existe ainda outra hipótese pseudocientífica dos astronautas antigos. De acordo com ela, existiram e talvez ainda existam civilizações inteligentes extraterrestres no universo, e então eles visitaram a Terra e influenciaram o desenvolvimento das antigas civilizações terrestres. E na nossa também, acredita? E em quais outras além da nossa? Há algumas suposições. A civilização maia. Apesar de terem deixado de existir ainda no século IX, os maias conseguiram agitar o mundo inteiro em 2012. Afinal, foi exatamente nessa época que o calendário deles terminou, o que causou um verdadeiro pânico entre os futuros terraplanistas e fãs de reptilianos.
Eles viram nisso um sinal do fim do mundo. Como podem ver, nada aconteceu. Porém, vale notar que o calendário maia possui um sistema de contagem complexo para a época deles. Além disso, essa civilização tinha conhecimentos avançados em astronomia e matemática. Como eles adquiriram esse conhecimento? Será que alguém de fora os ajudou? Não. Não havia nada de místico ou extraterrestre nesses conhecimentos. O que havia era observação dos corpos celestes e interesse pelo mundo ao redor. Civilização do Vale do Indo. Suas cidades tinham um traçado urbano bem planejado, diversas construções, digamos assim, estatais, além de sistemas de drenagem. A escrita dos habitantes do Vale do Indo não foi decifrada até hoje. No entanto, não sabemos ao certo por que essa civilização desapareceu. O Antigo Egito. Além de os antigos egípcios terem inventado a tecnologia de mumificação para seus governantes, o que por si só já era muito complicado, as pirâmides egípcias continuam sendo, há décadas, motivo de intensos debates. Como os antigos conseguiram construir essas colossais estruturas de pedra? A teoria de que alienígenas estiveram envolvidos nisso já circula na cultura popular há muito tempo. Antiga Mesopotâmia. Os sumérios também tinham matemática avançada. Eles nos deram invenções como a roda e alguns tipos de transporte. A mitologia deles também é interessante. As divindades deles eram chamadas de Anunnaki, que pode ser traduzido como aqueles que vieram do céu. Isso gerou a teoria de que os Anunnaki realmente existiram. Só que eles não eram divindades, mas representantes de uma civilização extraterrestre que visitou a Terra. E talvez foram eles que deram aos sumérios esses conhecimentos. É interessante que em outras culturas também aparecem seres semelhantes aos Anunnaki. Por exemplo, na Bíblia hebraica são mencionados os Nefilins, que eram gigantes. De acordo com as escrituras sagradas, essas criaturas eram fruto do amor entre anjos caídos e mulheres terrenas. Na verdade, era bastante popular uma suposição completamente absurda de que os Anunnaki vieram para a Terra do planeta Nibiru, o que favorece a ideia de que essas criaturas são, na verdade, antigos astronautas de outro planeta. Na verdade, nada além das declarações de malucos urbanos e fanáticos por pseudociências. Vale a pena começar pelo tipo de evidências que podem existir nessa situação. A primeira coisa que vem à mente são os fósseis. No entanto, isso é pouco provável, já que a maioria das espécies nem sequer se fossilizou. Mas não se apressem em se decepcionar, porque os cientistas conseguiram encontrar algo muito interessante. Estamos falando do mecanismo de Anticítera. Ele foi descoberto ainda no início do século XX em um navio romano naufragado no mar Egeu, perto da ilha grega de Anticítera. A embarcação afundou por volta do século II a.C. O próprio mecanismo era um sistema de mostradores e engrenagens que ajudava a rastrear com muita precisão a posição dos corpos celestes. Assim era possível saber como os planetas mudaram de posição, quando haveria um eclipse solar e assim por diante. Até hoje não descobrimos quem exatamente inventou um dispositivo tão avançado para aquela época, mas sabe-se com certeza que dispositivos semelhantes, embora mais primitivos, já eram bastante comuns naquela época. Navegadores do mundo antigo os usavam com frequência. Sem dúvida, o tema das civilizações mais antigas, dos professores extraterrestres e dos habitantes subterrâneos é realmente muito fascinante. Mas apesar de todas as especulações, nosso canal continua sendo um bastião da ciência na internet obscura e cheia de obscurantismo. Nós respeitamos a opinião de cada um, mas lembrem-se de que um fato verdadeiro sempre precisa de provas. E o que vocês acham sobre isso? Os alienígenas já vieram até nós? Quem habitava a Terra antes de nós? É realmente possível medir o QI de um terraplanista e de um fã da teoria dos reptilianos?